Fala, imigrantes, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte deste podcast com o Leandro e com a Heloísa, não é, João? Exatamente, Leandro e Heloísa, casal maravilhoso que eu adorei. Adoramos mesmo, porque foram umas 5 horas de conversa. Putz. Mas o podcast a gente cortou algumas coisas, tem uns making off ali e tal, que vai ficar em off, talvez, né? Dependendo da quantidade de pedidos aí pra que eles venham a público. Pô, teve uma história muito legal que saiu, né? Que talvez vai ficar no making off aí, que a gente conversou aqui, que se vocês disserem pra nós o que vocês estão achando desse podcast, se vocês curtiram a história, mandar o F de força. Mandarem um F de força pra nós. E você curtir esse vídeo, compartilhar ele, talvez a gente lance lá, né? Compartilhe o podcast também, se alguém quiser escutar na academia e tal. Pô, escuta só a história desses caras, eles viajaram pra Itália, conhecer cidadania, o cara não sei o que, largar empregos bons, que é a história do podcast anterior. Se você ainda não viu, corre lá pra ver o podcast, volta né? lá e ouve, que esse podcast tá muito legal. Exatamente. Então, vamos pro vídeo então, João? Vamos lá, e agora ela vai explodir aí pra vocês. Vamos mandar, como é que é lá, a Jinkidama? Faz fumaça, aquela que explode. Lá, vamos lá. Abra a cara. Aê! A dona da minha casa, a dona do meu coração. Chegou. Ela tava ali só sentada fuzilando, com os olhos agora, assim. Enquanto ela fala, eu como. Tava observando a quantidade de mentiras, mas eu não encontrei. Nossa, obrigado, você faz parte dela. Ao contrário do Neide e da Camila, que o Neide disse, né? Não, ela tá aqui pra não me deixar mentir sozinha. Aqui não. Não, e ela falou essa quantidade de mentira. Bom, eu casei com você. Não é uma mentira. Não, é porque quando eu conheci o Leandro, ele tinha muito essa questão de saber muito, ter muito conhecimento, porque ele adora leitura. Então eu tinha minhas dúvidas em relação a algumas coisas que ele sempre falava com muita firmeza. Aí no começo ele sabe, eu dei umas pesquisadas pra saber o que ele falava, se era realmente era real, se não era. E deu certo. O cara sabia o que tava falando. Exatamente. Dá pra sentir, né, quando ele fala. Elô, uma curiosidade que eu tenho, talvez mais pessoas que estejam morando aqui tenham essa curiosidade também, que é sobre ter um filho. Meu Ramon. Deus do céu. Ramonzinho. Aqui no clube. Que é essa questão de ter um filho. Aqui, né? Fora do Brasil. Vocês fabricaram a Esther na Itália, certo? Mas você não fez o pré-natal, essas coisas todas lá. Você fez uma parte e terminou aqui. Sim. Pode contar pra nós essa parte? Pode, claro. Na verdade, a gente teve... primeiro foi um susto a gravidez, né? Porque a gente já queria, a gente sempre soube que seria rápido, mas não tão rápido assim, né? Uhum. Com 1 mês e meio de casamento, a gente engravidou. Eu sempre quis ser pai, mas a gente não imaginava que ia ser tão rápido. Né? Mas a gente não usa nada, nenhum tipo de contraceptivo, nada, então a gente sabia que a gente estava aberta à vida. Fértil, acabou, é isso, né? Acertou. Fértil na Itália. Lua de mel. Montanhas do Piemonte. Não, lua de mel, tal, as coisas. No começo as coisas são mais intensas, né? E pô, veio o filho, né? Gostei do intenso. Como qualquer casamento. Aí eu lembro que a gente atrasou uns 3, 4 dias de menstruação. Eu falei, tenho certeza que tô grávida. Porque a mulher, ela sente. Posso estar falando besteira, mas ela sente quando ela tá grávida. Eu falei pra ele, eu tô grávida. Ele falou, não, calma, não sei o quê. Eu falei, compra o exame. Aí a gente esperou, era perto do meu aniversário, dia 28, mais ou menos, foi um de presente dezembro. de Natal, na verdade, né? Aí eu falei, eu vou fazer o teste. Aí ele ficou todo nervoso lá fora, foi mais engraçado. Aí eu fiz assim pra ele, eu falei... Se eu não me engano, tu comprou o teste na frente do Comune, não foi? Foi. Eu acho que eu tava junto naquele dia. Eu não lembro. Só que eu não sabia que ela ia comprar o teste. Não lembro. Mas eu me lembro que tu queria ir na farmácia. Não, porque assim, ó, foi engraçado porque deu 1 mês e meio. Mas o primeiro mês, mesmo não atrasando a menstruação, a gente já ficava assim, eu tô grávida. Não, mas eu tô grávida. Será que eu tô grávida? Será que eu vou engravidar? É uma loucura, porque você não... Uma coisa é você ter uma relação com contraceptivo ou com camisinha ou alguma coisa nesse sentido. Você tem um pouco mais de controle. Mas ser aberto à vida ainda era uma novidade pra mim, recém-casada. E foi, não adianta, assim. A fertilidade é uma coisa que não engana. Se você não tem nenhum problema de saúde, vai rápido, né? Enfim, aí a gente ficou muito feliz. Eu confesso que foi uma experiência muito... complicada de absorver no início, porque estava longe de todo mundo, né? Então, eu já imaginei que seria uma coisa desafiadora, por exemplo. E eu falava pro meu irmão, pro Leandro, desculpa, que eu tenho uma irmã gêmea no Brasil, e a gente sempre foi muito apegada. E eu nunca imaginei, por exemplo, dividir essas experiências de gravidez ou casamento, enfim, com ela não estando perto. Enfim, aí...
ao longo dos meses, dos dias foram passando, a gente revelou pra família. Foi uma coisa simples, mas a gente ligou lá, eu deixei um recadinho lá. Oi, titios e oi, vovôs, né? Aí coloquei num caderninho e foquei a câmera. Na hora que eles atenderam, já viu a mensagem. Foi aquela... Acho que eu tenho gravado. Foi... Minha mãe, eu não acredito, você é louca, que não sei o quê. Falei, mãe... Né? Meu nome vai ser Francesco ou Francesca. E aí, assim, a gente ficou super empolgado, mas ao mesmo tempo preocupado com essa relação, se a gente ia, pra onde a gente ia. Porque uma coisa é a gente em Portugal com o salário que tem lá, né, que eu imagino que ele comentou que é um salário bem baixo, os dois trabalhando. E possivelmente eu conseguiria trabalhar na minha área por conta da língua, na área de banco, ganhasse até um pouco mais, enfim. Mas os planos de Deus são completamente diferentes daquilo que a gente... do que a gente deseja humanamente. E é aquilo que a gente sempre conversou. Que eu vi ele comentando no início. A gente saiu do Brasil não por problema financeiro. A gente veio com a expectativa real de viver uma experiência que Deus queria nos proporcionar. Então, que ela fosse completa, com filho, né? Que é uma coisa que realmente a gente precisa... O casamento é feito para isso. Casou, procriou. Né? Assim, dentro da espiritualidade que a gente vive, não é uma coisa que eu posso, egoisticamente falando, se essa palavra existe, limitar a criação porque eu quero viajar, porque eu quero comprar uma casa. Deus providencia tudo. E isso pra gente no começo imaginar, porque a gente... Quantos avós aí? Os caras tinham 14 filhos, exatamente. 12 filhos. Nossa, as meninas eram muito felizes. Sim, é óbvio que cada um com a sua dificuldade. Só que antigamente exigia-se muito menos da pessoa no sentido de ter, né? Era mais simples, era roça, era isso, era aquilo. E hoje em dia não. Vocês estavam brincando com a questão da minha profissão, mas eu entrei no banco com 20 anos. E eu era uma pessoa, assim, tão ligada em trabalhar, ganhar dinheiro e tal, porque eu sempre fui muito pobre, passei dificuldade e tal. E cresce, amadurece, né? Essas coisas, dificuldade. Fui, puf. Tudo que o banco pedia para que eu fosse gerente ou algum cargo mais alto, eu fazia. Certificação, isso, aquilo, tá, puf. Entrei como gerente com 21 anos. E era muito dificultoso essa questão também, porque as pessoas não dão credibilidade pela idade, enfim. Mas passou, superei, me tornei ainda mais firme por conta disso, porque eu tinha que dobrar minha firmeza para falar com alguém, ou para resolver um problema, ou para matar no peito e dizer, não, eu que resolvo, sou eu que tô fazendo. Enfim. Falando em problema, hoje tu diria que o Leandro, quando ele tá incomodando, ele é um grande ou um pequeno problema? Depende. Se a gente olhar pra ele é pequeno, mas quando ele abre a boca é grande demais, entendeu? Fala muito. Desculpa a piada. Eu tô muito tempo aqui querendo fazer uma piadinha, Meu mas tu sabe que é Deus, eu sou um grande problema. O Leandro, a gente costuma dizer assim, né? Que ele era um pequeno homem, né? Um pequeno homem, mas um grande profeta, a gente brincava com ele. Porque ele, quando abre a boca, ele ainda fala direitinho, né? Porra. Fala bonzinho. O pessoal tá escutando o podcast, vai sair um off-topic aí, que a gente tava conversando em off, que... Fantástico. Há 2 anos, mas vocês conhecem há quantos? 12, 8. né? 8 anos. 8 anos. 8 ou 9, por aí. Mas de namoro também? Não. Ixi, isso aí. A gente era amigo antes. Ixi, eu perguntava pra ele arrumar os menininhos pra mim, porque ele já era pregador. Eu falava, você conhece todo mundo, aquele lá, tal, não sei o quê. Ele, não, eu vou arrumar pra você. Não, aquele lá mas não arrumava presta. nunca. Mas nunca arrumava, né? Não, porque ele namorava na época. Ah. Namorava, né? Eu era, antes da conversão, eu era meio fora do caminho, assim. Eu não era uma pessoa tranquila. Eu era uma pessoa séria profissionalmente e tal, mas eu não gostava de muito vínculo, eu era muito crítica, eu não acreditava nas coisas da igreja. Eu lembro que quando minha irmã se converteu, eu fiz uma tatuagem só pra provocar ela na época, porque ela não gostava, enfim. Rebelde. Muito rebelde. Eu era bem rebelde. E eu não gostava que ninguém mandasse em mim, enfim. Era um monte de coisas que, graças a Deus, ela apareceu na minha vida e me direcionou. Assim, faz isso, faz nada aquilo. que um cabo de vassoura na cabeça. Brincando, Não, mentira, não. Assim, Misericórdia. Avançou a paulada. Eu andava de skate, andava de patins, eu só gostava de reggae, eu morei na praia um tempo, então eu era tipo caiçara. Marihuana. Eu era uma pessoa um pouco mais... Tinha uma liberdade maior. A única coisa que... Se quiser, eu corto fora isso, tá? Não, de boa. Ela era conservadora, ela nunca usou. A única coisa que eu realmente nunca usei foi a questão de droga em bebida, porque meu pai tinha muito problema com bebida. Mas a droga que você usou era homem feio, né? Era. Nossa Senhora. Eu não vou mentir que assim, ó. Meu Deus, uma curvinha de rio essa menina aí, ó.
Eu só gostava dos malandrinhos. Dos malandros, cheios de tatuagem. Ela não era... Aí, ó, vai que falava pro Leandro, me arruma o fulano lá, ele já pensava, nossa, mas esse cara é feio. O pior que não ela era não era casa de recuperação, mas vivia perto de um nóia, viu, cara? Pior que é verdade. Eu gostava, eu não sei se era porque era uma forma de propriamente revolta mesmo, pra chamar atenção, coisa de maturidade, coisa de adolescente, enfim, tal. E aí passou os anos, né, a gente amadurece, eu vou pros meus 30 agora no final do ano, então a gente encaixou. Mas antes da minha conversão era meio assim. Então. Antes da minha conversão... Mas eu lembro que eu falava pro Leandro assim, amor, antes, né, Leandro, né, falava assim, Leandro, mas eu só gosto de homem com tatuagem. Eu gosto de homem com barba. Isso aqui não tinha um fio de barba quando eu conheci ele. Vamos postar uma foto do Leandro. Mas pra cabelo você não liga, não, né? Meu Deus. Não, rapaz, cabelo esse não, menino tinha um cabelinho de tigelinha assim, ó. Meu cabelinho era legal. Aí eu falei, não dá não. Eu era amiga dele já, eu falava assim, não, esse cabelinho aí não... Vai rolar não, cara. Não rola não. Eu lembro quando a gente começou a namorar, até brinquei com ele. Ele falou assim, todo gentil, né, tal. O que você acha que eu preciso mudar, de repente, pra... Aí eu falei... Corta esse cabelo e arruma uma barba. Não sei o que você vai fazer. Você vai... Não, e o pior é que no meu trabalho não podia... No meu trabalho não podia usar barba. Porque eu trabalhava com pintura, né? Pintura automotiva. Então, nada podia ter sujeira. Era um negócio muito rigoroso, né? Por conta da pintura do carro. Então, a gente não podia usar barba. Aí eu se vira. Tive que convencer o meu chefe a deixar usar barba. Foi osso. Aí que ele mudou pra engenharia, né? Largou de mão a pintura. Não, enfim, mas era uma relação muito, muito legal que a gente tinha. E quando a gente engravidou, por exemplo, a gente já fazia vários planos, como que ia ser, com o filho. Viajar com o filho, porque o pessoal foi falando, não dá pra viajar com o filho. Dá sim. Só se programar. É abrir mão de algumas coisas, como a gente, por exemplo, a gente fazia muito no Brasil, que era toda semana sair num restaurante. Como os dois ganhavam bem, a gente podia ir pra qualquer um. Então a gente pegava uns japa da vida que a gente ia apaixonar, tipo 150 o rodízio. Sentava lá, ó. Comia. Porque naquela época ainda, porque né, hoje a gente tá fora do peso, gravidez, a gente continuou, pandemia e tal, mas antes a gente era um pouquinho mais magrinha, ó. Comia muito. Isso aqui come pra caramba também, só... O Leandro era mais magro? Não, o Leandro perdeu 15 quilos. O Leandro perdeu 12, perdi 12 quilos aqui. Mas aí entra uma outra realidade. Se fosse mais magro, não pesava um saco de cimento. Exatamente. Aí eu carregava. Mas eu perdi 12... Vamos, amor. Da mãe. Vem cá. Mas assim, eu perdi 12 quilos aqui por 2 pontos. Primeiro que lá no Brasil, como a gente tinha uma realidade financeira melhor e tal, então... Eu podia ir na academia, né? Então, me alimentava melhor, etc e tal. A primeira coisa, Deus tinha me pedido, né? Justamente uma vida um pouco mais de penitência. Justamente para encarar a realidade espiritual daqui. Então, eu acabei fazendo algo um pouco diferenciado daquilo que as pessoas costumam fazer. Então eu comecei a focar mais nos meus jejuns, nas penitências que eu tinha, e aí eu cortei aquilo que lá no Brasil eu fazia, que aqui pra mim não é mais uma prioridade, que é malhar, ter uma alimentação muito mais regrada pra você poder ganhar. E não que isso seja errado, né? Não é errado, tá? Ele optou por isso. Eu optei por isso, porque lá no Brasil eu fazia academia, então não é algo que, né, que é errado fazer, não é isso. E é provisório, né? É provisório. Então, assim, Deus pediu pra que eu... Eu também tô com esse provisório, já fazem então 14 anos. O provisório tá saindo tiro pela culatra. Tá indo. Então, assim, Jesus pediu algo pra mim, então eu estou fazendo esse processo justamente para poder ter mais força na evangelização aqui, porque nós estamos numa realidade um pouco diferente. Então, é algo que Deus me pediu, particular. Então, aí junta com o trabalho pesado, lógico que isso faz parte, então eu acabei perdendo meus 12 quilos. Exatamente. Então eu perdi 12 quilos aí nesse 1 ano e meio que a gente já tá aqui na Inglaterra. Por aí. Nossa. Mas enfim, é isso. Aí a gente conversava muito sobre como era ter filho, como ia ser desafiador pra gente ter que planejar muito mais do que a gente já planejava. Porque o Leandro é o homem dos roteiros. Eu sou a pessoa que vou pra viagem, decido viajar. Ele planeja a hora de acordar, pra onde vai, qual carro pegar, qual transporte, se tem hospital perto, se isso, se aquilo. Então, assim, é uma delícia, porque eu sou uma pessoa negação, assim. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de saber de onde está indo, a cultura e tal, mas organização nesse aspecto de viagem, nunca toquei. É uma delícia, sabe? Acordar o que vai fazer. Ele é muito organizado, muito, até demais, assim. Até a roupa já escolheu? Corda? Tô... Não, ele sim. Ele escolhe, porque a malinha dele vai super reduzida.
A nossa não, a minha, né? Viajar agora, eu levei na minha bolsa, minha roupa, e nem usei tudo na viagem, mas as roupas da Esther junto e uma necessaire que cabia as coisas dela, lógico, não minha. E ela levou a bolsa dela, uma bolsa pequena da Esther, mais uma mala de 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. Mas é porque eu falei pra ele, a estrutura da roupa é maior, né? Tem mais pano. Vai mais prevenir. Sério? 10 quilos, irmão. 10. Não, mas faz parte. Enfim, e aí, Mas 10 quilos, tu pegar 10 peças de roupa e botar mais 1 metro que falta ali? É isso. Ele não entende. Não, mas agora, sério, a gente comprou a mala mesmo pelas coisas da Esther, porque a Esther ainda tem 1 ano. Troca então, muito de roupa, né? Roupa, você demais, tem fralda, porque a gente tem mamadeira, leite tinha um dela. secadorzinho, uma ainda que agora ela tá tal. começando a dar uns passinhos, mas a maior parte do tempo ela tá se arrastando, né? E aí suja muito a roupa. Não, e fora que baba muito, fazer palhaçada, aí pega um copinho de água, borbulha, e ela tá comendo. Então, por exemplo, ela pegou um Danone lá, ela foi beber o Danone e virou nela. Tudo. Então, assim, não tem como. Você tem que levar mais roupa pra criança. A única coisa que a gente pode falar, assim, que foi diferente pra gente, justamente esse planejamento de levar coisas a mais. A gente tava acostumado com mochilão. E tipo, viajar de carro dentro da localidade. Pra nós era muito simples, 4, 5 horas de carro, tranquilão, ligava o som, parava uma vez, ia no banheiro e tal. Com ela, não fica mais de 2 horas dentro de um carro. Então a gente fazia o quê? Acordava às 5 da manhã pra poder pegar o restinho do sono dela, ou ia à noite pra poder pegar o sono noturno. Porque aí não atrapalha ela, não cansa ela e nem a gente. Porque ficar parando, ela quer levantar a cadeirinha, às vezes cansa e chora. Então assim, não é uma coisa tão simples, mas é completamente factível de fazer. É só querer. Não é problemático. O pessoal cria um monstro, fala, nossa, tenho criança, não posso fazer mais nada da vida, não é isso? Com certeza. Não, principalmente aqui, né? Porque aqui é tão fácil viajar, né? Aqui tu pega um avião... Exatamente. Mas pra você ver a diferença. É por isso que eu tô falando a questão da programação. Olhamos passagem pra mim e pra ele pra Portugal agora, que a gente foi essa semana. Era 40 libras e de volta pela Ryanair. Com ela. Só ela, 25 de taxa pra ir e 25 pra voltar. Então era mais 50. Porque ela é menor de 2 anos. Mas ok, você vai no colo. Não sei, tá lá escrito no site. Não tinha que levar carrinho e o car seat, que é o negócio pra colocar a cadeirinha. 15 pra ir, 15 pra voltar. Aí, o que teve mais, amor? Pra escolher o assento, porque a gente tava com medo do voo tá cheio e eu sentar num lado e lá no outro, com criança pequena, chora. Paga adicional. 13 pra ir, 13 pra voltar, de cada passageiro. Fora a mala de 10 quilos, porque se fosse só eu e ele, cada um mochilinha de costas, lava a roupa e tal, já tchau. era. Com criança, mais uma mala de 10 quilos. Então, uma viagem que era de 40 se tornou 180. Então, assim, é uma coisa que, obviamente, você tem que se programar. Mas, amigão, você não teve o filho? Tem que... Não, tem muitos momentos que ele vai te proporcionar ali que não tem... É isso. Por exemplo, eu e Leandro, quando a gente engravidou, que a gente ficou pensando nessa questão, e ao longo do tempo, porque pra mim foi mais difícil a questão do médico, por exemplo, por conta da língua, aqui. Lá na Itália eu me virava, porque é parecido, é uma coisa... E assim, inglês e qualquer outra língua, você tem que entender contexto da conversa. Né? Você vai lá no médico, você vai falar sobre a parte médica. Então você não vai ficar falando assunto aleatório. Lá na Itália, por exemplo, quando a gente engravidou, a gente foi no médico da família, né? Foi a primeira coisa que instruíram a gente é ir no médico da família. A gente foi ali perto, ali em Borgo mesmo. O médico da família, ele é o médico que cuida, como se fosse o médico que atende as pessoas aqui no GP, o médico... Isso. Lá em no Portugal Brasil, é esse nome também, é né? a mesma coisa. Lá no Brasil é a mesma coisa que no posto de saúde, por exemplo, tem um médico específico que cuida daquela região. É basicamente isso. É um médico de família. Aí lá ele me encaminhou o que eu devia fazer, qual hospital procurar, qual maternidade, enfim. E como é que foi o atendimento lá? Foi legal? Então, foi assim, pra mim foi até surpreendente porque eles foram muito ágeis, assim. A gente achou que ia ser um pouco mais moroso porque eu ainda tava no processo da cidadania. Minha cidadania não tinha saído. Porque na Itália, pra te cancelar a internet, tem que mandar um fax, né? Exatamente. Então, por isso a gente tava numa expectativa muito devagar de receber as coisas. Só que quando a gente chegou lá, quando a questão de gravidez foi... muito rápido, A assim, gente foi chegou muito com o simples. exame, né? Falou, ela tá grávida e tal. Aí ele fez só um outro exame, né?
Só pra confirmar. Pra confirmar, confirmou, já veio com a pasta, já trouxe a carteirinha da Hacienda, né? Porque como a gente não tinha saído minha cidadania, eu tava com permesso na época. Ela não podia ainda ter. Aí eles arrumaram pra mim... que tu ficou 4 meses, né? Exatamente. A partir do 3º mês já tinha que estar permesso. Aí eles me deram a carteirinha, beleza? Fomos lá no hospital. Era um hospital específico, né, de maternidade. Me deram uma pasta super bacana. Aqui na Inglaterra me deram também, mas é uma pasta super legal que tem desde o pré-natal até acho que é a 6ª ou 7ª semana após o nascimento do bebê. Pra acompanhar tudo, porque aí todo lugar que você vai, você leva a pasta. E aí a pessoa vai ver todo o histórico, desde doença, tudo. Porque pra não ficar toda hora fazendo a mesma pergunta. Os remédios que tomam. Tudo, porque diferente no Brasil, que no Brasil já acompanhei várias gestações de algumas amigas, é tudo online, né? E na Itália a gente não tá falando de coisa 100% online. Que é bem retrógrado as coisas lá, né? Enfim, tinha uma pasta. E aí foi super bem atendido. Fiz exame de urina, fiz exame de sangue, que são os iniciais. Primeiro ultrassom, que deu pra escutar o barulhinho do coração, bem levinho, mas era uma delícia. Beleza, passou. Acho que um mês depois a gente já veio pra Inglaterra. Tudo isso, atendimento legal, assim, o pessoal simpático. Muito. É assim, eu não sei se pra eles a maternidade tem um significado diferente culturalmente falando, imagino que sim. Porque aqui, por exemplo, na Inglaterra, tem muito imigrante que tem milhões de filhos, né? Muçulmano aqui tem 50 milhões de filhos, né? E eles tratam muito bem. Então lá a gente se sentiu muito acolhido, assim. Eles vieram, fizeram exame, tiveram cuidado da língua. O Leandro ainda me ajudava, porque ainda não tinha época de pandemia, então ele podia entrar comigo. Aqui na Inglaterra foi bem diferente. Então ele me ajudava a traduzir, enfim. Foi, assim, diferenciado, de verdade. Eu não posso falar da experiência do SUS, por exemplo, de gravidez lá no Brasil, porque eu nunca passei. Mas já tive pessoas conhecidas que falaram que não muda muito. A questão de gravidez é tratada de uma forma diferente do que o resto das doenças. No Brasil, pelo menos. Das doenças, não, né? De algumas coisas que você precisa ir ao médico com um acompanhamento regular, por exemplo. Enfim, aí lá na Itália a gente fez só os iniciais, porque eu tava com um mês e meio, mais ou menos, de gravidez, quando tava no fim já, pra sair. Aí decidimos, por conta da gravidez, ir pra Inglaterra, por causa do salário, não ia poder trabalhar, enfim. Viemos aqui pra Inglaterra. Na Inglaterra, eu fiquei meio no escuro ainda no começo, porque eu precisava da entrada nos documentos. E a pandemia, né? Aí começou a pandemia, que foi assim pra mim foi um divisor de águas psicológico, foi um divisor de águas... Porque a mulher na gravidez, ela tem uma injeção de hormônio de uma hora pra outra, assim, no corpo, violenta. Então, uma TPM que você tem regular, mensal, ela é triplicada na gravidez inteira. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, é um negócio muito, assim... Meu Deus. É volátil, cara. O negócio é volátil. Nossa, chegou a me dar um... Aí, agora, eu quero só abrir um adendo aqui em relação ao que a gente tava falando sobre o tempo de estabilização. Então, assim, galera que vem... lógico, se alguém já vem com um trabalho, por exemplo, eu tô vindo do Brasil para trabalhar aqui com um salário alto, beleza, você já vai ter um pouco menos de tempo, vai reduzir o seu tempo de estabilizar dentro do país, né? Mas assim, digo pela experiência nossa, de boa parte dos brasileiros que tá aqui hoje, é de 1 ano e meio a 2 anos para você estabilizar e falar assim, a partir de agora eu consigo guardar grana. A gente tá fechando um ano agora, né? E a gente quer ir pro Brasil no ano em janeiro e fevereiro, porque nós não vamos ir junto, né? Alguém tem que trabalhar. Sim. E, cara, só depois disso que nós vamos começar realmente assim, tipo, agora nós vamos... Vai dar pra guardar uma grana, porque por enquanto é só pra ir pro Brasil, porque não deu pra guardar ainda. E é 2 trabalhando, né? Não é realidade de emprego normal aqui. Então, assim, agora pensa conosco aqui. A gente chegou num país que não tá estabilizado, aí minha esposa grávida e pandemia. Então, tinha que alugar a casa. Tinha que alugar a casa. O corre é diferente. A gente ficou 20 dias na casa de uns amigos. De uns amigos, justamente. Aí ele ficou, assim, bem baqueado, porque eu tava grávida, a gente dormia no cantinho da sala, assim, sem poder essa parte de me dar uma estrutura. Coisa que no Brasil, por isso que eu falo, assim, foi muito, pra mim, uma cura, né? Porque como eu sempre fui muito de trabalhar, assim, trabalhei 10 anos em banco. Desde os 19 até, dos 18 até a hora de quando eu vim embora. Quando eu pedi as contas lá. Eu mudei de instituição, então pra mim era só trabalho. O banco me consumia muito, eu tinha todos os tipos de doença que você imaginar com 24 anos, desde labirintite, a problema de rinite, a crise renal, porque não dava tempo de ir beber água, a minha era por conta de falta de... Enfim, milhões de coisas. Que é por isso que eu falo também que
hoje o Leandro fala assim, eu quero um outro trabalho, uma outra vaga, tal. Não só pela questão espiritual, mas eu falo pra ele, o que Deus pede de nós hoje não é o financeiro, ele pede tempo. Com filho, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de tempo. O resto Deus providencia. Total. A gente nunca vai ficar desamparado com um alimento. Se você bater em qualquer porta, vai ter alguém pra dar. O problema somos nós. Exatamente. O problema somos nós que estávamos acostumados lá com... Eu com 23 anos já estava na 3ª troca de carro. Comprei um apartamento, ele já tinha a casa dele, eu tinha dinheiro guardado. Então, assim, pra mim era uma coisa muito fora do comum chegar aqui e não trabalhar. Aí eu pirei, porque eu tava com uma injeção de hormônio, assim, bombástica por conta da gravidez. Ele indo trabalhar, eu ficando sozinha, no pleno inverno, que a gente chegou aqui e pegou a... Como que é o nome daquele... que teve diploma de vento lá, que foi um vento excessivo. Esqueci o nome, que eles deram o nome, como se fosse um... Quando eles dão o nome ao furacão, ou alguma coisa do tipo, eu não lembro o nome. Mas a gente chegou aqui, tava o vento de 60 e poucos quilômetros por hora. Nossa. Kiara, foi a tempestade Kiara. A gente pegou 61 km por hora, até printei a tela. Quilômetros ou milha? Não, quilômetros por hora. Nossa, imagina se é milha, cara. Daí vai pra 90. Mais, de 100 km. Aí já entra o F1 de furacão. F1. Não tem como. Então, assim, pra mim foi uma coisa muito estrondosa pensar que eu não ia trabalhar, que eu ia depender... porque depender dele não era um problema, porque eu conhecia ele, eu conhecia a raiz dele, eu sabia que eu não ia passar nenhum tipo de problema. Mas o mundo fez eu enxergar que eu era independente de tudo, inclusive da parte masculina. Então, eu que fazia tudo, eu que me resolvi inteira. Então, a gravidez chega em outro país, sem falar a língua, no inverno, com pandemia. Falei, não. Foi osso. Aí, os primeiros meses, eu azucrinei muito ele. O que eu tô fazendo aqui? Lá no Brasil, eu tinha o meu grupo de oração. A minha espiritualidade era muito mais preenchida do que é aqui. E o Leandro, ele é pavio curto? Ele é um pouco, sim. Né? Não, mas ele é mesmo, literalmente. Não, mas nessa parte você tem que ser super compreensivo com a mulher, com a esposa, porque... Além de ser tudo novo, tanto pra ela quanto pra mim, mas a realidade dela é muito maior. Porque ela tava com essa situação da gravidez e você tá longe de todo mundo. E pra mulher isso é um choque, cara. Muito choque. É muito choque. Mas passa, viu? Porque você não pode compartilhar as situações, as emoções. Você não tem, em tese, você não tem quem contar porque o marido vai trabalhar e fica sozinha. Passa se não matar o marido. Não, você não tem noção. É. Eu engordei acho que uns 14 quilos, não só por negligência, mas porque não tinha o que fazer. Eu assisti as temporadas, você falou de Masterchef, sou apaixonada, sou a pessoa campeã de assistir isso. Eu assisti da primeira, do Júnior, até o Profissionais, umas 4 vezes, todas elas, na minha gravidez. Sabia todos os pratos, em tratamento já. Eu falo pra ele, eu brinco porque como minha memória é curta, não é muito boa a minha memória, minha psicóloga falava pra mim que eu tinha uma memória era meio conveniente os esquecimentos, porque o banco me consumia muito, e o cérebro, ela me explicava isso, o cérebro ele trabalha, às vezes a memória curta, ele desliga, né, porque ele tá tão cheio, ele dá um... Então a minha memória a curto prazo, assim, é péssima. Se você falar uma coisa pra mim, ou assistir alguma coisa, eu posso assistir de novo, que eu já nem lembro. Então eu falo pro Leandro, às vezes eu tô lá assistindo de novo as Profissionais, que sou apaixonada. Ele, mas de novo, a gente assistiu semana retrasada. Eu falei, não lembro, deixa eu assistir. Então, assim, eu assisti. Então, assim, foi um período muito complicado, como qualquer adaptação. Qualquer pessoa que vem pra fora do Brasil, pra fora do país, né? Tem que enfrentar a parte psicológica, ela tem que estar um pouquinho organizada. Ela não pode estar completamente destoada, assim, no sentido de me frustrei no Brasil, tô saindo correndo, vou pra fora. E tem que se preparar pra frustrar aqui. Tem, porque frustrar porque não vai muito. ser fácil. A frustração é aqui, né? Exatamente. E aí, pra mim, eu falei pra ele, assim, ele ainda é uma pessoa mais apegada da família, assim, uma pessoa mais tranquila em relação a isso. Eu não, vivia numa casa com primos de 10, 15 primos todo final de semana. Somos em 4 irmãos, então a casa sempre foi cheia, um apartamento de 2 quartos, com casa, padrasto, 4 irmãos, cachorro, sabe essas coisas assim? Então eu me vi lá, sentada, grávida, só comendo, engordando, assistindo TV, meu marido só chegando à noite. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Milhões de vezes eu me perguntei isso. A única coisa que eu tinha muito cuidado é que, coitado, também trabalhava na BM, ele ia de bike em pleno inverno. 1 hora de bike, 1 hora pra voltar, fora as 10 horas de trabalho. Quem sou eu? Injusto seria ele chegar em casa... Vocês estavam morando onde? No L6? No L6 já estávamos lá. Rapaz, ele ia do L6 ou o Speak de bike, rapaz. Todo dia. Carro, eu levo meia hora.
Ele ia de bike. De bike. Na chuva. Levantava pegada daqui. Eu entrava às 6 da manhã. De bike elétrica, tu chega cansado. Porra, por isso que emagreceu eu nem vou pra lá também. nem de bike elétrica. E aí eu falo assim pra ele, eu achava injusto o cara chegar em casa, eu lá deitadona, tudo bem, o psicológico tava um pouco abalado, mas ainda reclamar. Sabe? Aí eu ficava me segurando, às vezes, semanas, assim. Aí tinha vezes que não dava, na hora de deitar. Soltava também. Mas é difícil pra mulher, não difícil, é fácil, porque cara. Eu só ficava quieto. Eu tentava, claro, conversar com ela. Olha, vamos tentar ver de outro jeito e tal. Pra ver se dava uma animada também. A gente não conhecia ninguém, né, também. É difícil. Mano, mas eu vou dar um papo pra vocês aqui. Quando a gente chegou aqui, foi a mesma coisa. A Jaqueline, como ela tinha a minha esposa, que ela tem o direito da documentação. Dá uma olhadinha né? nela pra mim. Aí o que acontece? Quando a gente chegou aqui, eu precisei aplicar, exatamente como você. Eu tive que esperar, fazer biometria, minha biometria. Quando a gente mandou a minha, a gente esqueceu de colocar comprovante de endereço meu. Aí voltou pedindo de novo. Daí o governo me mandou um e-mail, 30 minutos depois que ele me mandou o primeiro e-mail falando que ele tinha recebido minha foto e minha biometria. Foram ligeiros. O meu foi muito ligeiro, porque eu tava lá dentro do negócio da UKV Keys lá, em Manchester. Eu fiz a digital. Tirei a foto, ele já me mandou um e-mail que ele tinha recebido lá. Na hora. E aí, uns 30 minutos depois, ele já me mandou um e-mail falando que tava faltando isso. Então, se tivesse tudo certo, com 30 minutos tinha resolvido meus documentos aqui. Já tinha resolvido. E aí eu fui pra casa. E aí, cara, em casa eu me sentia um inútil, porque eu via a Jaqueline saindo trabalhar, você entendeu? Ela saía e aí ela voltava e eu tava dentro de casa ainda. Então eu me sentia inútil. Sabe quando você se sente nada mesmo, porque você olha e fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, cara? Não tem nada pra me fazer, meu Deus. Você não chegou a alugar a conta aqui de bike, nada assim? Vacilo, foi o primeiro vacilo que eu dei aqui. Que eu deveria ter alugado uma conta, pelo menos, de delivery, e ter ido trabalhar nesse período, entendeu? Minha filha já tava indo pra escola, porque aceitaram ela na escola super fácil. Que idade que ela tem, desculpa? A minha tem 6. Agora tem 6. Quando a gente chegou, ela tinha 5, né? E ela foi aceita, assim, a gente colocou as 3 escolas. Até tem uma parada interessante, porque a gente não queria escola católica pra ela aqui. Tá? Porque eles não têm as festinhas, as coisas, tudo, tipo o Dia das Bruxas. Essas coisas. Então a gente queria que ela tivesse isso. Entendeu? Nós somos católicos, mas queríamos que ela tivesse essas coisinhas. E aí foi legal porque assim, a escolinha é bem próxima da nossa casa, tem que ser. Mas a gente mandou 2 dias depois. Já tinha recebido um e-mail que era pra levar um documento que você imprime lá. Sim, tipo um formulário, né? Tipo um formulário. E pronto. Depois eles falaram assim, só deixa acabar a quarentena de vocês. E ela pode vir pra escola. Isso é muito legal aqui, né? Na Inglaterra, de escola e a questão de gravidez. Quando a gente chegou aqui, que a gente deu entrada na questão dos exames, por exemplo, foi muito ágil. Tudo bem que vem por carta, mas a carta vem de uma forma ágil. Não... Funciona, bem rápido. Carta veio uma carta da onde? Da Itália pra cá? Não, na verdade, quando a gente chegou aqui... Quando que a gente deu entrada? Não foi. Não, a gente fez assim, ó. A gente chegou, como a gente tinha os documentos dos primeiros exames da Itália, então a gente fez o cadastro no GP. Como todo mundo faz, né? Você tem que levar o documento, falando, tô morando aqui. O cadastro qualquer pessoa pode fazer. É o cadastro normal. Comprovante de endereço. E aí eu já cheguei... passaporte. Isso, E eu já cheguei e falei, olha, minha esposa tá grávida, isso aqui é a pastinha da Itália. Bom, eu botei em cima da mesa, a mulher falou, ela tá grávida de quantos meses? Eu falei, agora já tá indo pro 3º mês. Não, ela tem que fazer exame, que não sei o que. Porque eu não sei se você se recorda da sua esposa, mas os 3 primeiros meses são de fundamental importância os exames. Porque você tem um exame que chama translucência nucal, que é para identificar desde síndrome de Down ou alguma outra síndrome. Sim. E eu não fiz isso, porque eu tava entre o período de sair da Itália e arrumar o documento aqui. Então eu falo pra ela, ainda tinha isso a parte... Tem injeções que tomam para desenvolvimento de tudo. Se precisasse dela. Massa cefálica da criança. Tudo. E ainda você não fez nada disso. Ainda tinha essa parte emocional de imaginar, tudo bem que eu acredito, eu tenho muita fé. Tem muita fé, mas, pô... Não, é humano, papel, assim, né? A parte espiritual ela é dividida entre a nossa vontade e o que Deus quer pra nós. A nossa vontade é sempre que o filho nasce perfeito, que a gente tenha boa condição de vida, que a gente não... Enfim, mas não é isso. Porque senão Deus não tinha tirado a gente do conforto lá do Brasil pra vir pra cá passar perrengue. Exatamente. Algum motivo tinha, né? Só que a gente só vai aceitar isso quando a cabeça volta pro lugar.
Não é uma coisa, tipo, simples, virei a chavinha, não dá. Enfim, aí fizemos cadastro no GP, aí chegou a primeira carta, em 4 dias, 5 dias, foi, tipo, super ágil. Já com os exames, os primeiros exames. E aí começou... Agendado já os primeiros exames. Já, começou a bombardear, era primeiro ultrassom, o outro fazer exame de urina, fazer isso. A única coisa que eu achei falha aqui, que eles são raiz mesmo, assim, você vai coletar um exame de sangue ou de urina, é tipo qualquer pessoa, enfermeirinho, papo, não tem aquele protocolo no Brasil que é saquinho, luva, não. Pegou aqui, tá, colocou ali, tchau. Aí o que aconteceu? No primeiro exame de urina, deu... Eles comentaram com a gente que deu alguma alteração lá, mas que não era alteração minha. Alteração por conta de mão, de falta de higiene, essas coisas assim. Tive que repetir o exame. Porque é isso, pegou... Você vê qualquer um, assim, tava na recepção, não põe luva, nada. Ele mesmo pegava, pode deixar que eu levo lá. Foi exatamente isso. Aí pegou e levou. Eu achei uma coisa meio estranha. Eu até brinquei com o Leandro. Acho que aqui o negócio é mais tranquilo, não tem... Porque no Brasil, a minha visão, tudo é comércio. Tudo virou comércio. Então, você vai casar, o casamento, a festa é comércio. Você vai ter um filho, todo o resto é comércio. Chá de bebê, chá de não sei o quê, chá de casa nova, tudo é comércio. Você vai pro farmácia, um dos ramos que mais ganha dinheiro no mundo é o farmacêutico. Então tudo é remédio, tudo protocolo, luva, não precisa disso. De fato, existem algumas coisas que não tem essa necessidade tão intensa de fazer assim, de protocolar, mas é porque no Brasil rola comércio de tudo, né? Então, desde compra de luva a medicamento, álcool para limpar, para esterilizar. Enfim, aí chegou aqui, foi muito tranquilo, assim, os exames eles fizeram primeiro, só que elas me cobravam muito, por que eu não fiz os exames do começo? Aí eu tive que explicar várias vezes. E como eu ainda não... Porque, assim, aqui é uma língua diferenciada do inglês, né? É um inglês meio... que ninguém sabe explicar o inglês daqui. Só eles, Liverpool. Exatamente, em Liverpool. Então, assim, eu compreendia, mas como era um assunto sério, que eu tinha que falar sobre a minha saúde, eu não arriscava tentar falar do meu inglês. Então, sempre tradutor. Isso eu achei muito legal. Tu pedia um tradutor pra estar contigo. Isso. Como tava na pandemia, o Leandro nunca pôde me acompanhar. Eles não deixavam entrar acompanhado da esposa. Isso era uma tortura pra mim, porque, primeiro, eu não sabia nem me localizar no hospital, porque é gigantesco. Mas é difícil. Muito, Nossa, não, então é muito gigante. Umas placas gigantes do tamanho da parede com a letra desse tamanho. Eu vou fazer só um parênteses aqui. A diferença da saúde daqui pro Brasil em relação de atendimento não é muito diferente. Atendimento. Mas o que acontece, na minha visão? Eles têm uma baita de uma estrutura aqui e não usam toda ela. Se você olhar a estrutura dos hospitais daqui, claro, top, muito top, tudo tecnologicamente funciona, mas eles não usam. Não usam. Você chega no hospital pra fazer, tem lá tudo de raio-x no hospital, você não precisa nenhum... Eles não fazem. Você não precisa nem ir pra nenhuma clínica igual lá no Brasil, não. Você tá no hospital, olha, infelizmente seu raio-x é em outro lugar. Às vezes tem isso lá. Não, tem tudo aqui, ó. Você chega no consultório, tá, né? Tudo lá. E eles não usam. Então, a estrutura aqui é de primeiro mundo. Fato. Mas eles não têm a realidade de uso de um primeiro mundo, por exemplo, como os Estados Unidos e o Canadá. A minha opinião é por conta de custo. Cada exame desse é um custo alto pra rainha. Sim, e ela... com certeza. Não, pra Europa, né? Porque exatamente. A Europa é assim, a Itália era assim, a Portugal é assim. E eu falo pra você que, vindo da cultura que a gente tem do Brasil, que é excessivo, agora eu acho que é excessivo alguns exames de lá, por exemplo. De fato, tem algumas coisas que você realmente... Por exemplo, várias vezes, eu tive um problema de dor de barriga, vamos supor. Vai no médico. 2 dias de atestado, com antibiótico, com não sabe nem o que era. Aqui, amigão, é paracetamol. Viveu, morreu, é paracetamol. É o remédio que fala que você não tá bem. Paracetamol. Tem. Porque não vai te matar. Exatamente. É isso que eu tô te falando, assim. Tudo em extremo é errado. Né? Tem que ter um meio termo, mas hoje eu enxergo o Brasil como excessivo. Por exemplo, aqui você só faz, pra a questão de gravidez, 3 ultrassom na gravidez inteira. É isso que eu ia perguntar, qual que é o acompanhamento das ultrassons aqui? Você não faz, então, quinzenalmente, jamais, nem mensalmente? Jamais. Não. A única coisa que você faz mensalmente é o exame de urina e sangue. Por conta de glicemia, pra saber se tem algum problema de alteração de glicemia. Isso pra mudar a dieta, né? E infecção urinária, porque na gravidez é muito comum, tanto é que eu tive uma infecção urinária no meio do caminho, e isso eu achei incrível, que eu acho que é legal colocar, mas quando eles detectaram a minha infecção de urina, eles vieram de novo com um papelzinho, deu alteração no seu exame de urina, por favor, comparecer ao hospital novamente e refazer o exame.
Refiz. 2 dias depois estava lá. Foi detectada uma infecção de urina, tudo carta. Tudo. Foi detectada infecção de urina, favor retornar ao hospital para buscar o medicamento. Então fui lá com meu nomezinho e tal. 9 pounds. Nada. Não pagou nada? Nada. Pra mulher nada, até mesmo um remédio. Tudo. Tratamento, toda a gestação, todos os cuidados da gestação. Tudo. Aí eu fui orientada, fui lá num cantinho lá, uma farmácia específica, dei meu nome, peguei meu medicamento e fui embora. Aí ela ainda falou, se faltar, ou se perder, molhar, enfim, alguma coisa no sentido de ter perdido o remédio, pode vir aqui e buscar outro. Então assim, eu achei isso. Por isso que eu falo assim, o Leandro no começo fala, nossa, mas aqui paga imposto doído. Mas em contrapartida, existem essas partes assim que é recompensado. Uhum. O transporte, na minha opinião, o transporte público, a própria questão da saúde, eu sei que tem seus prós e contras, mas ainda assim é vantajoso. Transporte, a simpatia dos motoristas de ônibus, né? Você entra e estão assim. Tipo os taxistas que mas só você sabe que com filho é diferente. Com a criança é diferente. incrível. Vocês já foram no parque que passa os senhorzinhos e as crianças estão lá, assim, tipo, você deixa a criança ali e os senhorzinhos, os mais velhos estão passando, eles ficam malucos, eles vão lá e ai, tudo bem. Por quê? Porque se você for comparar, por exemplo, aqui na Inglaterra, por mais que tenha muita criança, a gente não se expõe muito por conta do tempo. Quando vê, eles ficam, assim, doidão mesmo. No ônibus, por exemplo, é que o Leandro, agora, mais uns 6 meses atrás, eu comecei a sair mais de casa, assim, poder botar lá no carrinho e sair. Porque ela era muito novinha, frio, tá? Eu não sabia como ela ia se adaptar. E a pandemia também, a gente ficou com medo, né? Aí eu falei, não, eu comecei a sair. Peguei uns busão, ia no centro, enfim, tudo que é lugar. E tirando aqui, que é uma curiosidade muito engraçada, que ônibus só cabe 2 carrinhos. Normalmente. Então, se você tá no ponto e já tem 2 carrinhos lá, esquece, você não entra. Próximo. Esses dias tava eu e a Ingrid, uma amiga minha, que a gente foi pro centro, que ela tem uma recém-nascida também. Nós éramos em 2. Tinha um carrinho lá, não dá pra ir as 2. Vai uma, eu vou no outro ônibus. Não tem como. Por quê? Porque eles prezam pela mãe sentar e colocar o carrinho. E ter a segurança de segurar o seu filho ali com segurança, né? Exatamente, justamente. Porque tem que ser no carrinho. A gente já notou que o ônibus aqui, eu nunca andei de ônibus, mas parece que ele não arranca enquanto todo mundo não sentar, né? Não. Porque se a gente para atrás do ônibus, cara, nossa senhora. Não é um ônibus lotado, né? Não. Então, não é os ônibus que passam lá perto de casa, mano. Porque lá é tipo na China lá, um empurra o outro pra dentro. Assim, a hora que o ônibus sai, eu tô te falando. Mas que região que você mora? Vai agarrando nas paradas assim, porque senão tu cai, mano. Mas aqui na região central, não, porque tem muita... Por exemplo, o ônibus que eu pego pra ir pro centro tem o 18, o 12, o 13, o 15 e o 14, tudo no mesmo ponto de ônibus pro mesmo lugar. Então eu posso escolher, então pra mim não é um problema. Pra nós lá só 79, 79C e 82. É só 3. Lá é um monte. Lá é um monte. Mas enfim, aí a minha maior dificuldade dentro desse processo, por conta da pandemia, era não ter a companhia dele. Porque aí você tinha que chegar, e por conta da pandemia não era um tradutor físico, era telefone. Então eu chegava lá, I don't speak English, ok e tal. Ligava num número, ligava num número, uma central que cuida só disso. Porque tem que ter termos médicos específicos, né? Então, uma linha só pra isso, tal, todos os idiomas. Aí clicava lá, português. Então, isso atrasava um pouco o atendimento, mas eles eram super educados. Não teve uma que me olhou torto porque eu não sabia falar inglês, por exemplo. Nossa. Nenhuma. Eles são super solícitos. É óbvio, a única coisa que eu tenho, assim, que foi uma má lembrança, mas é porque eu tava no meio das minhas contrações dentro do hospital... Foi a mordida no Leandro. Não, é porque como eles são muito raízes... Como eles são muito raízes, tipo... Tá com contração, é normal, é vida que segue, é assim. No Brasil já leva pro hospital, já fica de observação, faz, né, anestesia, etc. Sim, e tal. Aqui não. Nada disso. Estourou a bolsa, né? Ó, a Elo estourou a bolsa, 2 horas depois, né? A gente deu eu queria perguntar como é que foi esse nascimento. Não, então, aí eu vou chegar lá pra gente resumir. Mas enfim, os exames foram normais, todo mês exame de sangue e urina, só. Mínimo. Aí eu fiz... eu só fiz 3 ultrassom mesmo, perdendo a primeira, porque eu tinha direito a essas 3. Então eu fiz uma com 16 ou 17 semanas, 20 e poucas semanas, e a última 30 e poucas semanas. Então isso foi um dilema também, porque aqui é assim, só essas 3. Então se essas 3 não for confirmado o sexo, porque eles não...
Nasce no escuro. Deus te abençoe. Deixa nascer. Olha que nascer. Tem pinto? É menino. Exatamente. No primeiro... Nome, fulano. Não tem. Pinto. Ciclana. Os dois. E a gente tava na dúvida, né? Então, assim, porque... Você sabe que a minha amiga que aí trabalha de parto agora, tá tendo neném agora, por exemplo, ela era um menino... Agora. Ela começou, exatamente. Ela começou o trabalho de parto dela ontem. Ontem, tá até agora, coitada. Mas enfim, ela era menino até o último ultrassom. Imagina quantas mordidas ela chá de bebê, fez tudo. A minha filha e agora assim. Menina. Mas não até a última, até 7 meses. Então. A gente comprou tudo, fez chá de bebê, fez convite, foi tudo de menino. Aí Chegou, no 7º mês o médico olhou pra assim, nós lá, ele olhou na televisãozinha, ele olhou pra mim, ele olhou lá, ele olhou pra Jaqueline. Aí ele falou assim... Tem uma notícia. Por isso que você chama ela de negão. É o nego do Cudi. Ele chama ela de negão. Ele olhou assim e falou... Eu não tenho certeza do sexo. Mas você sabe por quê, né? O desenvolvimento do homem e da mulher na parte genital... É bem parecido no começo. É bem parecido no começo. Portanto, é que como eles não são desenvolvidos, o da mulher também fica inclinado. Uhum. Então, muito dependendo da posição da ultrassom, confunde com... E o meu nego tava meio de lado, você entendeu? É por isso. Então, o que acontece? O negão não mostrava. Aí parecia que era o pirulito do bichinho. Tá ouvindo, o negão é a Sofia dele. É a minha filha, é o apelido que ela tem. E aí não aparecia direito. E aí com 7 meses ele falou, eu não tenho certeza. Não. Daí a Jaqueline foi numa outra. E a gente pagou, como fez particular, mas a gente pagava de 15 em 15 dias tinha ultrassom. Porque a Jaqueline, quando ela tinha 12 anos, ela teve que tirar uma parte do útero. Uhum. Então a gente precisou ter um cuidado... Diferenciado, e né? se fosse aqui, a gente teria que pagar também de 15 em 15 dias. Sim. Nada de diferente do Brasil, né? Mas a gente pagou pra ter esse cuidado a mais. Entendeu? E aí a Jaqueline teve que ir numa outra cidade, fazer uma outra ultrassom, mas aí também ela chegou lá, a mulher fez assim, era uma médica dela, fez assim, menina. A Jaqueline falou, you sure? Aí lascou tudo, né? Que aí volta aí tudo, eu falei, começa tudo de novo. Gente, só a família Jaqueline na minha cidade deve ter quase umas 4 mil pessoas. A cidade tem 7, todo mundo lá é a família dela. A gente cortou todos os convitinhos na mão. Não. Pra fazer. Que as convites não foi qualquer paradinho que imprimiu, sabe? A Jaqueline tinha umas ideias dessas, então a gente teve que montar tudo. Então tudo foi montado. Cada coisa. Daí teve que refazer. Daí não, a gente não fez mais não. Daí, né? A Sofia não teve essas Só troca a cor e acabou. Falou, gente, a menina, vamos trocar. É isso, acabou. Não tem o que fazer. É igual ela, comprou tudo, ganhou tudo e tal. Era tudo Emanuel. Agora é Maria Helena, tá aí, tá nascendo hoje. Pronto. E vida que segue. E vem com saúde agora. Nascer, é o menino. Já pensou? Você sabe. Aí não, aí... Você sabe que eu falei isso pra Joga eles. na Mega. Eu falei pra ela esses dias. Eu falei, Joyce, pelo amor de Deus. Aí já pensou, eles falam isso, daqui a pouco ela, Heloísa. Aí eu me mato. Eu falei, não, calma. Enfim, quando a gente fez a primeira ultrassom de, sei lá, 16 ou 17 semanas, não tinha como ver ainda, né? Nas 20 e pouca, ela foi muito firme, assim. Você quer saber o sexo? Eu falei, sim, estuda inglês, né? A gente tentando... Aí eu falei, sim. Aí ela pegou e falou assim, é menina. E virou. Tipo, não é uma coisa... No Brasil é um negócio... É menina, parabéns, como vai ser o nome? Desculpa. É menina. Virou... Começou a conversar de outra coisa. Simples assim. Tipo, por quê? Não, por quê? Porque é uma coisa que... Se a gente for olhar mesmo... teoricamente não importa. Porque no Brasil tem toda essa preparação. E aqui não. É assim, ó. Entendeu? Tanto é que se você vê... Exatamente. Tanto faz, é teu filho? Exatamente. Não vai fugir. Não vai fugir. Tenta outro. Aí você vai ter um menino. Mas a gente até tem que conversar sério sobre isso. Porque tem que ter mais filhos, gente. Claro que tem. Não pode ser um só, não. Imagina. Os muçulmanos. As mulheres que eu sigo no Instagram, que são católicas, abertas à vida, tem 11, 7, 8. Não, 9, mas a gente 10. tem que ter, porque se liga só. Quando vocês partirem dessa daqui pra melhor, a sua filha fica sozinha no mundo. Não dá, meu. Ela vai ligar pra quem pra trocar uma ideia? Eu falo pra minha mãe assim, minha mãe somos em 4, verdade. né? Não, mas se liga, acaba o Natal. Acaba o Natal, Tá acaba certo. a Páscoa, acaba o seu aniversário, acaba o dela. Os Entendeu? muçulmanos Porque é não tem obrigatório ninguém, ter no cara. mínimo 3 filhos. Isso é regra do muçulmano. Se você não tiver 3 filhos, você não tá fazendo parte daquilo que a promessa no Alcorão, entendeu? Mas porque, se liga, imagina No no, mínimo. Natal. É horrível. A sua filha casou. Aquela casa Vocês cheia tão de velho. primo e prima, né? Não, Exato. Não vai ter nunca a mais. minha filha casou. Mesa cheia. E aí, o que acontece? Vai chegar o Natal e falar, pai, mãe, desculpa, esse ano eu não posso ir. Tô no exterior, Vocês fazendo vão um passar curso. sozinho. É complicado. Entendeu? Ou ela quer passar com a família do marido. E fora o cuidado, eu falo pra minha mãe tem 4 filhos, né? Eu, minha irmã gêmea, meu irmão e minha irmã mais velha.
eu falo pra ela, é um investimento, né, a longo prazo. Porque hoje ela não trabalha e os 4 cuidam dela. Né? Eu brinco com ela, mas é real, é uma coisa, é justo, né? Se você trocar, foi cuidar, vão cuidar. Pô, mas é massa, porque lembra quando a gente era pequeno no Natal, era muita gente. Você briga com quem se você não tem irmão? Eles não têm primo? Pra as primeiras brincadeiras, as primeiras brigas. Terrível. Eu acho assim, ó, pelo menos uns 2 ou 3, sei lá. Pelo menos 2. Eu curto família grande. Eu só preciso emagrecer mais um pouquinho, já vou emendar outro e aí... Eu e a Jaqueline, a Sofia tá com 6, a gente se arrepende de não ter tido 2, tá? Porque vai chegar uma hora que ela vai começar a pedir. Vai. A Sofia começou a pedir. E aí a gente se arrepende agora de não ter tido um outro mais cedo. Pra poder brincar, essas coisas. Isso, e pros 2 crescerem juntos, né? Sim. Cresciam juntos. Mas essa é mais da hora. Ainda dá tempo, irmão. Não, claro que dá. Qualquer hora dessa, logo menos aí, vem um outro. Logo menos ele vai estar aqui em trabalho de parto da mulher, vai ter que interromper o podcast. E é por isso que a gente queria entender, então. Então, eu tenho uma pergunta assim. Quando chegou o dia mesmo de nascer? Foi Deixa eu perguntar. Pode falar, não, pode falar. Quando chegou o dia de nascer mesmo, você entrou no trabalho de parto, tem que ligar pra ambulância, ou você pode entrar no seu carro, vai direto pro hospital, chega lá e fala assim, gente, começou... Bora lá e vamos tirar essa criança. Como que é? Aqui também você tem a opção, desculpa. Só mais uma pergunta. Aí você faz outra vez. Não, é pra ela mesmo. Tem a opção de escolher entre cesárea ou normal, ou eles já vão falar, vai tentar normal, se não der, vai ter que tirar na cesárea? Aqui, em relação ao parto primeiro, vai uma parteira em casa. Primeiro, tinha até esquecido, isso é bom você ter perguntado. Antes de você, perto da gestação, a partir das 33 semanas, que já tá bem próximo, né? Vai uma parteira em casa. Eu não sei se por conta da pandemia foi essa exceção de ela em casa ou eu tinha que ir, mas ela foi em casa e fez um check comigo. Se eu era alérgica, se eu tinha alergia a medicamentos, essas coisas mais comuns e o que eu queria de parto. Só que ela já veio assim, ó, só lembrando que aqui é normal. Então não teve muita essa opção, ela deu a deixa, assim, tipo, pra não escolher. Porque se a gente Qual for parto olhar... que você quer, normal ou cesárea? Eu quero, cala a boca, aqui é normal. A cesárea, tá bom. Vamos ver se tem lugar, eu vou anotar aqui normal. Se sobrar um tempo, a gente tenta a cesárea. Ela ficava colocando pra mim assim, porque você tem boa condição de saúde, você é jovem, é o seu primeiro filho... Ela tava te convencendo do parto normal, mas tu não tinha escolha. Não tinha escolha. Mas ela tava te convencendo. Não, até porque eu imagino que, obviamente, seja pelo custo, né? Porque o custo de uma cesárea é infinitamente maior do que um parto normal. Beleza. Aí eu falei, não, tudo bem. Só que aí me deram a dica já antes de falar assim, então pede todas as anestesias. Pelo menos. Porque na hora da dor, se você der um cheque que não quer, tipo um parto humanizado... Não quero anestesia, já tá escrito, pô... Não vai. Você pode gritar. Antes, eu não posso você assinou esse contrato aqui, ó. Você pode gritar lá, obviamente, se for um caso de saúde, ok, mas não vão dar. Você assinou. Então eu pedi tudo. Pedi anestesia, beleza, tudo, vocês vão chegar lá, ver o que não foi muito real, mas pedi tudo. Ok, tá, não. Beleza. Aí minha bolsa estourou no dia... Com 39 semanas certinho, estourou no dia 2 de setembro. E estourou a bolsa. Foi uma sensação muito esquisita, não sei se sua esposa teve a sensação, mas é como se tivesse um balde de água meio escorrendo pelas pernas, de uma vez, assim, ó. Aí eu sozinha em casa, do nada. Uf. Eu tava deitada, como sempre, né? Minha vida era horizontal. Dia eu liguei pra ela 3h30 da tarde, falei, amor, como é que você tá? Tô deitada ainda. Ainda dela? Com chuva, no frio. Foi a Maria é assim também, mas ela não tá grávida. Eu saí 7 da manhã, era 3h30 da tarde, ela tava deitada ainda. Porque a minha vida era comer, descia pra comer, voltar e outra, no final... E no final da gestação, o sono é muito mais absurdo e a fadiga é muito maior. Então, a filha é deitar, Masterchef, série, dormir, Masterchef, comer, acordou deitava de novo, na cama, isso. No sofá pra cama. Só. Aí eu senti que tava, tipo, alguma coisa, na hora que eu levantei, fez pluf, molhou tudo, chão, cama, enfim, o caminho pro banheiro, tudo. Aí eu falei, opa, acho que é a bolsa, né? Eu sozinha em casa. Isso aqui. Eu acho que é a bolsa. Tu tava ralando. Ralando lá. E ele ralando é um cara daqueles chatinho que não vai nem no banheiro, sabe? Quadradinho assim. Obrigado. Ligava. Não, tô falando uma pessoa comprometida. Ligava e nada. Eu falei, tô na roça, né? Aí liguei pra uma amiga minha, eu acho que estourou minha bolsa. Pelo amor de Deus, eu falei, calma. Porque eu tinha estudado já que depois que estourou a bolsa, pode demorar até 48 horas pra criança nascer.
Não é tipo estourar a bolsa, pluf, a criança desce. A criança desceu junto, escorregando. Não. Aí... Surfando, né? Já vem mamar. Não é assim. Aí, beleza, eu peguei e falei, então tranquilo, fui tomar meu banho, troquei de roupa, fiz minha chapinha, me maquiei, porque eu falei, vai que né, tem um parque, achando que é igual do Brasil. Vou né? ir britânica mesmo. Vou passar a óbvio. maquiagem, que é britânica, até pra ir comprar Beleza. a bebida no indiano da esquina, se maquia. É muito. E se fosse bronzeia, britânico, né? já ia botar o preenchimento de lábio também. Não, e se Já vai com bronzeia, verde, o assim. creminho de bronzeamento Já. e tal. Aí eu falei, aí consegui falar com ele, eu já tava a caminho do hospital com o marido de uma amiga minha. Cheguei lá, esperei ele, graças a Deus ele chegou a tempo, porque nessa parte eles deixaram ele entrar, nesse primeiro, porque também era, sei lá, à noite e tal, mas... E era pandemia ainda. Então, mas eles deixaram ele entrar, beleza. Aí a mulher falou assim, vamos lá, primeiro que a gente tomou um chazinho de cadeira de umas 2 horinhas, Caramba. tomou, aí ela me chamou pra uma sala e vamos medir a dilatação, 0, nada. Eu falei, não é possível. Porque eu não tava com dor, então eu tava tranquila se demorasse ou não. Eu estourei minha bolsa, mas não tive contração ainda. Aí a mulher falou assim, você tem 2 opções. Esperar a contração em casa ou aqui já dentro do hospital a gente já induz. A indução é um comprimidinho que eles injetam na gente no canal da uretra e expande pra forçar a contração. É como se que acelera a contração pra a criança vir. Porque é a contração que faz a criança ser empurrada, né? Aí eu falei, não, se pode esperar em casa. Imagina que eu vou ficar aqui a noite inteira panguando nesse hospital aqui. Não sei nem como que era, porque nós... Vou pra casa no meu estado vertical. Óbvio, exatamente. Horizontal. Horizontal, desculpa. Vertical é do pai que fica lá a noite inteira olhando a mãe. Nossa. Aí, beleza, fomos pra casa, dormi normal, sem contração nenhuma. Falei, nossa, vai ser aqueles ajato. Não, Eu já tava louco pra que nascesse Eu tava na logo. esperança. Queria pegar a criança no colo já. eu tava esperançosa de ser aqueles ajato que não sente dor. Aí, beleza. 3 horas da manhã de novo. Pluft de água. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Mas 2 bolsas? Exatamente, não se estoura 2 bolsas. Bora de novo. Bora que é Linha gêmeos. pronta. Uma coisa eu acho legal falar. Eles têm uma orientação no site do NHS, o que você precisa levar na bolsa da maternidade. É obrigatório. É Alguns muito itens legal. você não levar, depois os caras vão te cobrar lá. É muito legal, porque eles Dá colocam uma chamada tudo. de atenção Você lembra de bonita. alguns? Tem fralda pra criança, roupa da criança. Aí pra mim, por exemplo, tinha 2 trocas de pijama, chinelo, toalha, escova de Roupão. dente, roupão, pra você andar na hora da contração no hospital sem roupas indecentes, essas coisas. Era muito legal, porque pelo menos você tinha uma base. Eu procurei várias e lá eu pelo menos vou de acordo com o que tá aqui corretamente, né? Aí beleza, aí eu fui pra casa e voltamos pro hospital às 3 da manhã. Aí ela falou assim, a questão do líquido é porque o bebê, ele, tipo, tem uma pressão. Pegou meio que a vácuo mesmo, um canto, desceu a bolsa. Estourou a bolsa, desceu aquela água. De madrugada eu deitei e o bebê se mexeu. E aí saiu o restinho da água que Que tava lá dentro. Só que não pode ficar muito tempo sem a água, porque é a água que protege o bebê, por exemplo, de impurezas ou alguma coisa nesse sentido. E não pode, porque ele não pode ficar sem o líquido lá. Aí, beleza, ela falou assim, por você já estar um tempo, mais de 12 horas com a bolsa estourada, você vai ficar aqui porque a gente vai induzir. Porque eu não tinha dilatação de novo. 12 horas depois não tinha dilatação. Nada. Aí passamos umas 2, 3 horinhas numa salinha lá, esperando, ela veio com um comprimidinho, colocou, aí o bicho pegou. Porque a indução é na hora, assim, da meia hora começa as contrações. Aí é um negócio muito pesado, é um negócio assim que as minhas crises renal ficaram no chinelo. No chinelo. Cara. Só que no começo ela espaça muito. Então você tem uma, daqui a 20 minutos você tem outra, depois meia hora. E todo esse processo foi passando e ela vai encurtando. Perto do parto, eu fiquei com uma contração, obviamente, de minuto em minuto. Então era uma dor insuportável. Porque a crise renal, você sente dor, mas você vai no hospital, remedinho na veia, acabou. Ali não. No total, eu fiquei 27 horas em trabalho de parto. Com dor, mordendo o Leandro, dando pulinho, andando, suando, não querendo tomar banho, sem comer, porque é assim, realmente é um negócio que é santificador passar por isso, porque todas passavam. Só pra mim entender bem rapidinho, cortando sim. 27 horas, mas contando as 12 que você voltou pra casa. Você ficou 15 horas... Não, porque eu estourou a bolsa no dia 2, eu tive ela dia 4. Nossa, foram 27 horas no hospital tendo contração. Só tendo contração. Depois que colocaram a pílula. Não, porque assim, a pílula foi iniciada antes dessas 27 horas. Por isso que deu a dor. Porque o comprimido ajuda na contração e na dilatação.
Só que a minha dilatação foi muito lenta. Eles não podiam me levar pra sala pra fazer o parto ou alguma coisa nesse sentido, porque tem que estar acima de 7 dias de dilatação. E eu não chegava E eu, Leandro, pelo amor de Deus, pede pra alguém vir medir essa dilatação, eu não tô aguentando mais. Eu não conseguia fazer nada, assim, era muito cansativo. Mas ao mesmo tempo, era um dia, né? 2 dias no máximo, passava, um negócio pra vida inteira. Eu que lute, né, pra aguentar. Beleza, passou. Aí quando tava com, acho que 8 dias de dilatação, eu fui colocada pra uma outra sala, lá, que aí sim era a sala de parto. Eles vinham de tempos em tempos dar uma conferida, falavam, tá tudo bem? Ia. Ou não, deixou, sei lá, Não, e Deus assim, dará. e foi 2 vezes só, nesse período de 27 horas. Porque sempre tinha alguém de plantão lá no fim da sala, mexendo no computador, sabe essas coisas? Então, na hora da urgência, amor. Corre agora. Só que é um negócio tão desafiador, assim, passar, que por mim eu ia lá, moça, pelo amor de Deus, me dá um comprimido. Teve uma hora que eu pedi um paracetamol. Aí eu falei, não, você não tá entendendo. Paracetamol, eu tomava Tramol pra dor de cabeça, de tão hipocondríaca que eu era na época do banco. Você acha que isso aí vai passar? Mas enfim, respeitei, tomei e tal. Aí ela... Tomou com um copinho de uísque do lado, né? Pra ver se faz efeito. Antes fosse, né? É que eu não bebo, mas senão eu já tava lá pelo menos tranquila. Aí a gente foi separado pra essa outra sala. Eu falei, ufa, agora, graças a Deus, vai acontecer. E era uma sala super top, assim, com uma maca, aí tinha uma banheira se eu quisesse ter dentro da banheira, por exemplo. É uma sala super grande, assim, daria esse cômodo todo, essa parte aqui, né, de sala, tudo aqui. Com toda a estrutura de como que chama o negócio? Desfibrilador, tudo isso de segurança. Então, assim, a estrutura era excelente. Só que Mas em nenhum momento tu pensou assim, poxa, será que meu filho tá bem? Já estourou a bolsa há tanto tempo, será que ele... Não, por quê? Porque no lugar da sala que eu ficava, por mais que era uma salinha meio compartilhada, né, só puxava assim tinha um acompanhamento na minha barriga, ficava com um negocinho então eles controlavam a contração e os batimentos, então... Eles controlavam, eles conseguiam ver se o bebê não tinha nenhum tipo de alteração. Porque se tem alteração... Eles vêm correndo. Aí faz a cesárea. Se o bebê e a mãe estão sofrendo qualquer tipo de alteração que corra algum tipo de risco, eles fazem a cesárea. Eles fazem a cesárea, eles não são loucos da cabeça. Aí vamos também. lá e tira, então tira. Entendeu? Aí beleza, fui pra essa sala, aí quando eu tava já assim, eu tava tão esgotada, falei, moça, pelo amor de Deus, não dá pra dar uma anestesiazinha? Eu já tô aqui há não sei quantas horas, mais de 24 horas. Aí foi uma, não sei, vou ver, não sei, vou ver, veio a terceira puff, botou uma epidural nas minhas costas. Aí eu dei assim uma meia hora depois, eu já não sabia nem quem eu era, o que eu sentia. Eu tava assim dopada, mas era uma delícia, porque acabou as contrações. Tanto que quando, e assim, quem faz o parto não é um médico aqui na Inglaterra, é uma parteira mesmo, assim, dessas que vão em casa, não é médico. Só intercorrência por alguma questão de saúde, né? Só parteira. E era super gente fina, a menina, né? Novinha também, de tudo. Beleza, ela falava assim, já que eu não tô sentindo nada, porque eu tomei as últimas 3 horas por conta da anestesia, foi quando eu tomei a epidural às 11 horas e eu tive ela 1 e pouca. Então foram 3 horas só que eu relaxei. Depois das 27, né? Aí ela falava assim, tá vindo uma contração, porque eles controlam numa maquininha lá. Faz força. Eu nem sentia nada, fazia a força do mundo. Aí teve uma hora que ela falou assim, ela coroou, você quer segurar? E já puxou minha mão, eu falei que não queria, tava morrendo de medo. Segurei a cabeça dela aqui, aí ela puxou, pluf, aí saiu de uma vez. Não, assim. Primeiro que a hora que ela apontou, na verdade, né, eu tava vendo. A Esther saiu com o olhão aberto, assim, assim, ó. Tipo, olhando pra tudo. A Sofia também, quando Nossa, eu falei, olha o olho dessa menina, velho. Você acompanhou tudo? Tudo. Você ficou lá todo o tempo? Não, todo o tempo. Aqui pode. Aqui pode. Aqui pode. Mas eles Gravei tudo. Tem minha cara lá. Tem hora que eu coloquei o celular torto, porque eu não tava nem preocupado com o celular. A média, o último convidado vai sair. O filho dele nascia, ele tem uns 14 filhos. Eu tô brincando, ele tem 2. O filho dele ia nascer. Vai nascer, ele desmaiava. Ai, não creio. Daí a pouco ele acordava. Não nasceu ainda. Vai nascer. Teve uma hora só que eu deixei a câmera torta, porque eu esqueci. Eu tava tão feliz da Esther tá nascendo e acompanhando que eu esqueci a câmera, eu virei pro outro lado, virei pra midwife, assim, ó. Ficou filmando mais a mulher mexendo. E aí eu falei, mas assim, é uma experiência fora da curva, assim, de verdade. Mas eu, no Brasil, teria pedido cesárea com certeza, porque eu teria condições de pagar, entraria no convênio e tal. Mas foi... Assim, passou. Depois que tem o filho, acabou.
Fica, obviamente, os tratamentos de usar sangra durante alguns dias ainda, o parto normal. Mesmo. Mas eu tava em pé, normal, ativa, brincando com ela, não dormindo, né? Os primeiros meses não dorme mesmo, né? Acabou o sono, enfim. Dormi muito, dormia 12 horas por dia, era uma delícia. Mas a gente não pode reclamar da Esther, não, porque ela só acordava... Até hoje, ela só acorda pra mamar. Pra mamar, Ela dorme com uma maravilha. Mas enfim, e aí... Sim, né? Treinou bastante durante a gestação. Puxou a mãe, né? Graças a Deus. Aí... Acabou isso, a menina deu parabéns, é mó bonitinho, eles dão um papelzinho, quem foi que fez o parto, com o horário e tal. Aqui, não medem a criança. Então, aí, só pesam. Vocês comentaram em off. Depois que a criança nasce, vocês falaram ali, antes da gente começar aqui, que eles aconselham não dar o banho, né? Alguns dias, né? É que assim, o que eles... O que mais eles aconselham, assim, pra quem vai ter filho, pra quem tá pensando em ter filho? E... Eu não. Ah, não. Tá, você não tava pensando? Tá sim, tá na hora. Mas pra quem pensa, pra quem talvez planeja em ter filhos aqui, o que depois que a criança nasce, o que é que eles recomendam? Quais as recomendações aqui? Porque eu tive no Brasil, né? Sim. E talvez muita gente veio pra cá já com filho também. Sim. E sabe do Brasil. Como que é? Eles, beleza, tiraram a bebê, limparam, já me deram... E ficou ali, depois de um tempão, eu fiquei bastante tempo com ela no peito. Não era aqueles igual do Brasil, sai correndo, limpa. Não, ele ficou aqui sangrando, tal, normal. Fiquei com ela, tiraram, foram limpar ela e tal. Aí a midwife, depois eu ainda tive laceração, ficaram um maior tempo lá me costurando, por conta da saída dela, enfim. E aí a gente saiu, o Leandro teve que ir embora, porque ele não podia ficar comigo no hospital, porque eu tive que passar a noite. No leito de descanso, os pais não ficam. Não ficam, porque é um quarto compartilhado. Sim. Então é a mãe e a bebê. E isso foi, assim, pra mim foi complicado, porque como eu não falo a língua, eu tinha toda hora que ficar... perguntava se eu queria comer. Fui super bem tratada. Era um espaço grande, com cobertor, carregador, tudo que precisava. Café da manhã, almoço, janta, tudo normal, que de qualidade. Eu podia escolher, vinha um menuzinho eletrônico, aí eu escolhia. Então, assim, isso é muito legal. Só que essa falha de comunicação que eu tinha no início era muito ruim, porque você queria perguntar uma coisa simples, tinha que ficar toda moça. Não? De madrugada, a Esther, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de redução no seio, então eu não conseguia amamentar. E eu não sabia que não ia poder sair o leite no dia. Então a Esther ficava puxando a noite inteira e chorava de fome, e eu não sabia. Aí ela vinha, tentava me ajudar na pega pra ver se a pega tava boa pra amamentar. Então, como eles são muito recém-nascidos, eles só tomam 7 ml. Então ainda saía esse suficiente, porque é só colosso. Mas ao longo dos dias eu vi que não conseguia amamentar, tive que dar fórmula. No segundo dia que a gente veio pra casa, foi até engraçado. A menina chorou tanto, mas tanto que a gente não sabia, porque eu ainda tava tentando o peito. Falei, não é possível o que tá acontecendo, não é possível, alguma coisa tá errada com ela. Aí eu falei, amor, amanhã de manhã vai lá e compra uma fórmula. Eu dei uma madeira pra menina, para ela virou até o olhinho assim. Deu uma dó. Aí eu falei, já compra a chupeta também. Vamos já dar a chupeta, que a chupeta salva. Uhum. Enfim. Mas aí quando eu saí de lá, depois eu passei a madrugada e saí de lá à tarde. Deu 24 horas que eu fiquei lá. Monitorando, eles vêm à noite pra ajudar. Eles são muito disponíveis pra ajudar a mãe de primeira viagem, que foi o meu caso, por exemplo. Então vinha, me ajudava a trocar a fralda, se precisasse limpar, nada de banho. Porque a recomendação deles é que quando sai do parto, aquele líquido que a criança fica dentro da placenta ali, dizem eles que é uma proteção pra criança, principalmente nos primeiros dias. Por isso que eles não recomendam banho. Tem até lógica. Mas... porque... tanto que eu não sei se as pessoas sabem, né? Mas boa parte dos produtos de beleza é da placenta, né? Porque reconstitui. Porque ele tem esse... Restaurador. Ele é um líquido restaurador. Ele mantém a criança dentro do... tipo um formol lá dentro. Exatamente. Né? É um bagulho fora do comum. Só que assim, como eles são meio raiz, então é isso. Por exemplo, ela enrolou bastante ele. Uma coisa que eu falhei, eu não levei touca, por exemplo, pra criança. E aqui é frio muito, né? Mas mãe, não tava lá na lista. Tava lá roupa. Eles imaginam que eu saberia que a roupa tem que ser completa, desde luvinha até... É que eles não fazem a lista para brasileiros. Não, correndo pra poder comprar. Aí eles botaram uma luvinha lá. Então assim, eles foram muito atenciosos comigo nessa parte. A única coisa que me deixou assim foi por conta mesmo de não saber falar a língua. Então eu queria perguntar alguma coisa. Quando que eu vou sair e tal? Eu vi a gente saindo e eu ficando. Eu falei, não é possível. Mas enfim, deu tudo certo, saí. Quando deu 6 dias, elas vieram em casa. Então, até a 6ª semana, que é 1 mês e meio, eles vêm a cada 15 dias em casa. Isso é muito legal. Eles vêm na minha casa, bate lá.
pra pesar. Aí eles mediram em casa, então eu não sei quanto que ela nasceu de centímetros. Eu tô baseado na última ultrassom, não cresce tanto depois. Mas só em casa. Aí pesou, fez teste do pezinho em casa. Tudo em casa. Na raiz mesmo. Tão guardando um saquinho e tal, assim, ó. Depois de quantas semanas? 6 dias? 6 dias. 6 dias, depois 6 dias. Aí fez teste do pezinho e tal, repetiu o exame de sangue, um furinho e tal. Então, assim, esse atendimento eu achei tipo, muito, assim, acolhedor, porque você não tem que se deslocar. Eles vêm até você, isso é muito bacana. E aí não precisava sair no vento, essas coisas. Aí, enfim, até a 6ª semana eles fizeram isso a cada 15 dias. Mediram, pesaram, aí ela viu que ela voltou a ganhar peso, porque ela tinha perdido, porque eu ficava tentando amamentar e não conseguia, perdeu peso, ganhou de novo. E aí pronto, aí deu 6ª semana. Sabe quando que eles consultam a próxima depois? 9 meses. Caramba. É tipo do sexto... As vacinas, injeçãozinha? Só vacina. É? Só vacina. Aí chega em casa, ó, chegou a primeira vacina, favor, comparecer ao GP e tal. Primeira foi ele, porque tinha que falar, eu falei, vai. Que eu tô morrendo de medo dessa menina chorar um monte. Foi. Aí tomou as vacinas certinho, mas atendimento mesmo, pra medir, ver se tá tudo bem, 9 meses. Eu achei aquilo o cúmulo. Caramba. Só que eles não estão fechados pra receber um atendimento. Então, se tiver algum problema com a criança, leva no hospital. É isso que eles pensam. Aí você pensa, no Brasil é atendimento mensal pra medir se tá ganhando peso, não sei o quê. De 1 mês e meio até 9. É muito estranho. É muito espaço de tempo. É muito espaço de tempo. E aí eu falava, Sofia de um mês a, sei lá, até 9, ela já tinha tomado, sei lá, umas 10 injeções já. Não, assim, as injeções eles tomaram direitinho. Chegava a carta, a gente ia no GP e tomava. Nossa, a injeção não era o problema. Era mais a questão, assim, se tava ganhando peso, se não tava. Compramos uma balança, né, amor? Compramos até uma fitinha pra medir ela, pra saber se tava... A gente mesmo. Aí ela, tipo, demorou muito pra ganhar um peso num mês, ficamos preocupados. Falei, vamos esperar até o outro. Se não ganhar peso, a gente relata. Então é a gente que tem esse papel mesmo de acompanhar. Por isso que a gente brinca que aqui é raiz mesmo. É a gente que tem que fazer. Entendi. E mais uma pergunta sobre essa questão de crianças. O registro de nascimento é obrigado a fazer dentro do hospital ainda? Ou não? Você, tipo, depois você dá uma passada lá que tiver com time? Não. Se você puder, é melhor já fazer dentro do hospital, que já tem um escritório ali pra você fazer ela ali. Na pandemia, por conta da pandemia, eles limitaram isso. Então, eles marcavam pra fazer como se fosse um cartório da cidade. Então, não tava fazendo lá por conta da pandemia. Aí eu tive que pegar 4 dias depois e tive que buscar no sistema, porque como eles começaram a centralizar isso para esses cartórios maiores, vou dizer assim, então acabou tendo esse espaçamento, mas você sai já na hora com a certidão. É muito legal isso. É muito legal. Aí eles ficam com a certidão de nascimento do pai, né? Do pai e da mãe, né? A nacionalidade do pai e da mãe. Pelo prazo de 5 anos. Depois, vamos supor, você tá morando aqui na Inglaterra, 5 anos de taxa paga, você já pode dar a cidadania britânica pra filha. Tem ela recebe a cidadania britânica. Sim. Até agora ela fica com qual status? Não tem status porque tá junto com o papai e a mãe. Ela tá como residente igual o pai e a mãe. Ela tá assim, na certidão tá, naturalidade. Britânica, porém cidadania brasileira, por exemplo. Entendi. Só que tá lá, tanto é que no passaporte dela aparece local de nascimento, Inglaterra. Já tem passaportezinho? Modelo. Local de nascimento, Inglaterra, mas a cidadania brasileira. Que legal. Aí depois dos 5 anos de taxa paga dos pais ou do pai, né? Porque daí é quando vocês vão trocar também o status de vocês, Justamente, né? Justamente. Mas legal que vocês tiveram ela aqui, então vocês ganharam uns meses de residência no país, né? Tipo isso. Não, porque assim, precisam dos 5 anos dela. É isso que eu ia falar. E outra, mas eu acho que assim, se a gente, pelo menos é o que eu tinha lido, se a gente vai pra fora do país, fica um tempo e perde esse direito do settle, por exemplo. Ela não perde o dela, porque ela nasceu aqui. Então, no total, ela precisa de 5 anos. Se eu for sair e voltar... não pode ficar mais do que 6 meses no prazo de 1 ano. Exatamente. O dela não para a contagem. O que para a contagem é a minha. Então, ela, assim, beleza, precisa pagar o imposto, mas no mínimo é 5 anos. Entendeu? Porque nós somos os imigrantes, ela não. Exatamente. Diferente dos Estados Unidos, que não. Nos Estados Unidos, você nasceu lá, já era. Você é americano, né? americano. Mas, peraí, a criança lá... Mas nos Estados Unidos, a criança não passa direito pros pais.
Passa depois de um ano, é 10 anos. Não, é maioridade, é. 18 anos. Só que eu não sei, agora eu preciso checar se é 18 ou 21, porque eu não... É 18. É 18. Eu não tenho certeza. Brasil, conheço o pai de uma criança que nasceu nos Estados Unidos e o consulado fica enviando e-mail para eles que os Estados Unidos quer que a menina vá para os Estados Unidos, então e que lá parece que lá ela diga que ela não quer ser americana e renegue, tipo... Exatamente. Imagina também. Tá, agora uma parada também que o Ramon falou aqui, depois a gente tem que pesquisar só pra ver, que tem, você não pode ficar 6 meses consecutivos ou 8 meses em um determinado período de tempo, tá? Intervalados. A regra é assim, tu não pode ficar mais do que 6 meses no prazo de 1 ano. 6 meses consecutivos. Mas tem uma parada de 8 meses. Não, é 6 meses e 1 ano. Por exemplo, tu chegou, vamos pegar 2020. Se tu saiu 2 meses em fevereiro, mais 2 meses, fevereiro e março, tu saiu fora. Depois lá em maio, junho. E depois novembro e dezembro, 6 meses e 1 ano. Não precisa ser consecutivo. Não pode ser consecutivo. Eu não sei dizer também a regra... Não tenho certeza também. Mas é difícil. Dá um Google lá e Essa regra é assim porque eu e a Maria, a gente tá com umas coisas na cabeça de ir pra Itália, fazer uns negócios lá, um tempo atrás, daí eu fui ver sobre isso, sabe? Porque a gente quer pegar o negócio aqui, entendeu? Uhum. E era essa a regra. E tem uma outra regra que era de 2 meses, não, que era 1 ano fora. Não lembro agora, mas era isso. Eu sei que quem tava, por exemplo, viajou pro Brasil no período da pandemia e tentou voltar e não conseguiu, na pandemia, tu pode voltar a morar. Tu pode voltar a morar. Sim. Só que o teu contador zera. Daí tu tem que ficar 5 anos de novo. Exatamente. O contador Entendeu? É que zera, não é porque você tu não pode pode ficar entrar. até 2 anos fora. Exatamente. Tu tem que pisar 24 horas, tu tem que ficar ter um dentro de carimbinho 2 lá. anos. Exatamente. Dentro de 2 anos, 24 horas tem que ter pisado aqui, tu continua com o direito de viver aqui. Agora, o settle ele zera e começa de novo daí. Depois de 6 meses, entendeu? Essa que é a regra. Então, assim, antes de fazer a gente faz sempre uma pergunta final pra quem vem aqui, mas antes de fazer a pergunta final, deixa pra gente aí tanto a rede social de vocês, se vocês quiserem divulgar, quem quiser achar vocês aí, adicionar e tal, trocar uma ideia, e também fala pro pessoal aí sobre a comunidade católica que tem aqui, de portugueses e brasileiros, onde eles se encontram na internet, onde é que fica, como é que funciona aí, que eu acho que é legal. Bom, nossa rede social, né, eu tô como Costa Leandro, né, tá no Instagram, e Leandro Costa no Facebook. A Elo tá como Eloisibeli. Nós temos 2 canais de evangelização. Primeiro é o do nosso grupo de oração que tem desde o Brasil, né, que é o Teótimos, né, Community. Então, se colocar Teótimos lá no Instagram já vai aparecer, porque só tem a gente. Né? E o daqui, que é a Capelania de Liverpool, né? Que é uma página no Facebook e no Instagram também tem, né? Capelania Portuguesa em Liverpool. E aí você já vai aparecer lá, aí o pessoal pode seguir. Nós temos aqui na igreja em Kirby, né, no distrito de Knowsley ali, né, tem o bairro, né, que é Kirby. Em Kirby, no L32, nós temos ali a paróquia Mary, Mother of God, né, Maria Mãe de Deus, que é onde nós temos as nossas reuniões lá. Nós temos o terço na terça-feira, a gente vai ter agora um grupo de oração, a gente só tá definindo essa semana a data correta, né, que vai ser, mas a gente vai ter um grupo de oração da Renovação Carismática Católica lá, e ainda, por enquanto, nós temos uma missa todo mês, último domingo do mês, em português. Com um padre português. Não, um padre inglês que tá falando português. Ele fala português. Exatamente. Pra acolher a gente, ele acolheu a gente, ele quis aprender, porque ele falava espanhol. Então ele tá... O rito todo Ele tá com sotaque bem forte ainda, mas ele tá... Mas dá pra entender. Tudo perfeito. É compreensível. Muito. Completamente. Você consegue entender 100% da missa dele. Massa. Então a gente já tá com esse processo. Agora, no último... Eu não me recordo a data, vou ter que olhar no calendário, desculpa, mas acho que é no último final de semana agora, de novembro, nós vamos ter o primeiro retiro do grupo de oração com língua portuguesa. Vai estar o pessoal da comunidade Shalom lá de Londres, né? A comunidade Shalom é uma comunidade católica espalhada pelo mundo inteiro lá do Brasil.
A gente vai estar fazendo esse retiro e então é onde nós nos encontramos ali, tá? E a gente vai começar a catequese agora para adultos e crianças. Muito interessante. Jaqueline estava preocupada com a catequese da Sofia. A gente vai ter. A gente vai começar, a gente já soltou o flyer com os links. A gente está aguardando a quantidade de pessoas para poder dividir as turmas e começar. Aí o Leandro vai trabalhar com os adultos e eu com as crianças. Aonde que acha o link do flyer? Eu te mando. Eu mando. Se vocês quiserem, depois manda. Você pode colocar aí depois aí. A gente vai colocar tudo na descrição. Porque a gente tá esperando só a quantidade pra conseguir dividir, porque o padre tava organizando a catequese inglesa na paróquia, pra o dia disponível pra gente trabalhar a nossa lá. Porque agora ele vai estar com duas realidades, né? Ele já tem a catequese dele normal, em inglês, né? E tu, João, onde o pessoal pode te encontrar? Se vocês quiserem ver esse rosto bonitinho aqui, vocês podem ir lá no @JoãoKonigUFA. Com 2 Fs. Com 2 Fs lá no Instagram. Vocês podem me encontrar também aqui nesse videocast do YouTube. Ou no Spotify e ouvir essa voz maravilhosa, parecida com a do Cid Moreira. É igualzinha. Maravilhosa. Boa noite. E você, Ramon, como é que as pessoas vão te achar? Vocês podem me achar no @RamonAJR, RAMAOAJR. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @FalaImigrante. Se você tem alguma sugestão, algum contato comercial, qualquer coisa, você pode enviar para falaimigrante@gmail.com. Também pode deixar o seu comentário no YouTube. Aliás, deixe seu comentário no YouTube pra gente. Fala aí o que você achou desse podcast. Traz sugestões de podcast pra gente, que a gente já tá pensando em umas coisas diferentes aí, né, João? Já trazer alguns temas aí, uns negócios que vão engrandecer este canal com este rosto aqui do nosso lado, muito bonito, né? E o futuro papai. Quem? A boca chegou a tremer, viu? Quem? Vamos encerrar agora esse podcast. E o que o pessoal tem que fazer, João? Por favor, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Como o Ramon já pediu, deixa o seu comentário, é muito importante pra nós isso daí. Diga lá se o João realmente tem um rosto bonito. Não, gente, isso é só brincadeira pra gente entreter vocês. Ele ficou com medo da resposta. Compartilha. Não, e o João é casado, gente. Eu sou casado. Por favor, né? Por favor, manerem nos comentários. E a Jaque sabe atirar. Mas deixem seu comentário, diga pra nós o que vocês acharam desse episódio, isso é muito importante pra fortalecer a nossa amizade. Compartilha com o amiguinho, faz tudo aquilo, a gente vai ficar até amanhã aqui falando, mas assim, faça o que todos pedem. Simplesmente. Sim. Né, João? Sim, senhor. Então vamos pra pergunta final? Posso fazer a pergunta final? Pris. What? Essa pergunta a gente faz para todos os convidados e... Então vamos lá. Não sei quem é que vai responder primeiro, mas vocês se viram. Sim, os dois vão responder, mas eu acho que eu tenho a leve impressão que o Leandro vai pedir pra Elô responder primeiro. Sempre. E ela vai pedir pra ele responder primeiro. Provavelmente. Porque ele é o cabeça da casa, não é? Então. Isso. Então. Ixi, agora Sua pesou. cabeça não a boca. Pesou. Meu Deus. Vamos lá, então. Qual que é a mensagem que vocês deixam pra quem tá pensando em migrar e até mesmo pra aqueles que já imigraram e talvez estão desanimados? Bem aquela coisa assim que a gente conversou lá no início que, isso aqui não é 100% aquilo que a gente imagina quando tá no Brasil. Então qual que é a mensagem que vocês deixam pra essas pessoas? Pode ir, mano. Posso? Fica à vontade. A primeira que eu deixaria é coloque nas mãos de Deus. A primeira coisa, né? Porque tem um versículo da Bíblia que eu carrego muito comigo, quem tá em Deuteronômio, que fala assim, aquilo que está nas mãos de Deus ninguém consegue tirar. Então, uma vez que você coloca a tua fé, a tua confiança nas mãos de Deus, saiba que vai dar certo. Segundo, perseverança. Quebrar todos os paradigmas e também fantasias que a gente cria, tanto para quem já tá aqui, tá? Para quem já tá aqui é a mesma coisa. E também para quem tá querendo vir para cá com as possibilidades que o governo tá abrindo agora de imigração. Por quê? Porque é preciso você chegar sabendo que não é fácil tudo, não é um mar de rosas. Mesmo se você for para os Estados Unidos, igual hoje um amigo meu, ele chegou nos Estados Unidos sexta-feira, já tá indo empregado, ele já tá passando um monte de coisa para mim de dificuldade que ele tá encontrando. E assim, em relação à adaptação, né? Então, assim, todo lugar que você for morar, diferente da realidade nossa do Brasil, vai ter dificuldade. Então, tem que perseverar. Tem que insistir. Saber que vai levar 1 ano e meio, 2, às vezes até mais. Dependendo da onde você estiver. E o terceiro ponto, como eu comentei das fantasias, é saber que você vai trabalhar muito.
né? Não adianta fantasiar o cara que tá andando de BMW, de casa de 4 quartos num residencial novo, achando que isso vai cair de um dia pra noite. Não, tem que batalhar, mano. Vai ter que arregaçar a manga e tem que cumprir aquilo que a gente já tem aqui de, vou dizer assim, de renome, principalmente na Inglaterra. Brasileiro trabalha. Chegar aqui pra começar a queimar filme de brasileiro e falar, o cara quer fazer corpo mole pra trabalhar, mano, não vai conseguir nada. Entendeu? Aqui os caras trabalham, aqui você deixa o couro, então não vem achando que você vai ter vida fácil. Então por isso que eu falo assim, desprende das fantasias, achando que é um mar de rosas. Não é. Mas, com tudo que a gente partilhou aqui, eu cheguei com a esposa aqui, grávida, no meio de uma pandemia, e eu não tô mal. Mas por quê? Porque eu coloquei nas mãos de Deus, fiz a minha parte, corri atrás, tô batalhando, e eu sei aonde Deus vai me levar. Então, é possível você vencer. Vale a pena, só não é fácil. Só não é fácil. Eu tô dizendo assim para as pessoas chegarem aqui e falar assim, poxa, o cara lá no vídeo fez isso e eu não tô fazendo e não tá dando certo. Não, você não pode comparar um cara que tá aqui 15, 20 anos da gente que chegou agora. Ele sabe tudo que os caminhos das pedras e a gente ainda não. Então assim, vem sabendo que você tem que se virar nos 30, tem que batalhar, tem que arregaçar as mangas e trabalhar muito. E que vale a pena. E vale a pena. No final sempre vale a pena. E a gente consegue ser feliz sendo com pouco ou com muito, mas a gente saber que tá no lugar certo. E tu, Elo? Eu acho que, em resumo, né, do que ele falou é isso. Eu acho que vale a pena. A gente só precisa aguardar. O problema é que a gente atualmente vive numa coisa que é imediatista, né? É uma cultura imediatista. Então, pra ontem, não acontece pra ontem. Então, dentro das dificuldades, a gente precisa encontrar forças para entender o porquê daquilo que aconteceu e perseverar, só. Tem que perseverar. Eu falo porque eu tive que passar pela minha experiência de me recolocar num lugar e falar, calma, agora não dá pra trabalhar, mas eu sei que futuramente dá. É pensar pra frente. Nunca só reclamando, murmurando, pensar. Não, daqui a pouco dá sim. É oportunidade, é um país cheio de oportunidade agora pra quem tá aqui. Imagina, dando bônus pra trabalhar. Eu nunca tinha visto isso. Você dá pagar pra alguém trabalhar. Então, assim, acontece. Só não dá pra ter corpo mole. Outra coisa, e pra quem tem a visão de empreendedorismo, o país aqui é muito bom pra você abrir business. Vários incentivos, então por isso que às vezes é importante você vir, se estabiliza primeiro e começa a estudar o que o país tem te oferecer. Pra quem quer abrir business, aqui é o lugar. Entendeu? O país te dá várias formas de você levantar o seu business, porque aqui precisa e eles gostam disso, né? A gente sabe, cultura celta, né? Qual o país que a Inglaterra colonizou que deu problema? Qual o país que não foi um grande país? Nenhum. Porque tá neles essa questão de empreendedorismo. Então, se você tem essa visão empreendedora e quer criar algum business aqui, o país é propício para isso. É isso. Terra da oportunidade. Não é? Aqui é. É só você pegar a história, ó, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, todos os países aqui do Reino Unido. Qual o país que não é de primeiro mundo? Qual o país que não tem o seu próprio desenvolvimento? Os caras é zica, não tem jeito. É isso então, João. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima semana. Até a próxima, valeu. Valeu. Valeu!